Boa noite a todos. Começamos então, como vamos falar de paz, com uma frase que Jesus ele falava sempre ao entrar em todos os lugares: que a paz seja com todos vós. E nos momentos de hoje é bem intrigante a gente pensar sobre a paz, né? Porque a paz ela nos traz um entendimento diverso, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso próprio pensamento, né? Muitas vezes a gente diz assim: me deixa em paz, né? Eu quero ficar em paz. E o que significa me deixe em paz? Eu quero ficar em paz. A gente quer sossego, não quer ouvir o telefone, não quer ouvir reclamação, né? Quer ficar lá, sozinho consigo mesmo, sem pensar em nada, né? Aquela paz, às vezes, que a gente tem o direito realmente de cultivar, e que é a paz do descanso, o dever cumprido, né? Trabalhei o dia inteiro, né? E agora eu vou descansar. Descanse em paz, né? E nós temos esse hábito, né? Os pais, as mães, né? Fique em paz, meu filho, né? Durma em paz. Então a paz ela tem um sentido de um equilíbrio em nós, né? Mas Jesus ele nos instigava a buscar uma outra paz. E ele sempre falava assim: qual paz vocês buscam? A paz do mundo ou a minha paz? Então ele às vezes falava, e no evangelho dele em muitos momentos estava assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Nossa, mas que estranho, um espírito crístico que tem um padrão de vibração totalmente equilibrado, né, trazendo só benesses por onde ele passou e até nos dias de hoje irradiando isso. Como ele poderia dizer que ele não tinha trazido a paz, mas a espada? Qual era o significado de tudo isso, né? Então hoje, para que a gente possa falar dessa cultura, e cultura é algo que a gente cultiva através de valores, atitudes, comportamentos, estilos de vida. Cultura faz parte do que uma sociedade ela cultiva, né? E as sociedades são diferentes entre si, os países são diferentes entre si, os povos, as cidades, as famílias, né? Mas cultura tem a ver com isso, com estilo de vida, com comportamento, né? E Emmanuel, ele já há muito tempo ele escreveu nesse livro, através de Chico Xavier, é o livro Ceifa de Luz, né? E ele traz uma reflexão sobre essa cultura de paz. O que ele quer dizer com isso? O que ele nos traz de alertas, né? E ele traz a passagem de Jesus, que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 9, onde ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Antes de lermos e comentarmos o que Emmanuel nos traz, eu queria comentar dessa passagem do Evangelho. O Sermão da Montanha é a parte da vida de Jesus mais importante, onde ele deixa uma mensagem de caminhos de felicidade, de uma possibilidade de subirmos uma montanha. Geralmente, quando nós vamos pensar em escalar uma montanha, os esportistas, eles se utilizam de recursos e de treinamentos para poder chegar ao cume da montanha. Mas a montanha que Jesus nos trazia como oportunidade de nós escalarmos e subirmos é a montanha da nossa própria vida. É olharmos a nossa vida, a nossa existência de um outro lado, de uma outra forma. Observarmos as dificuldades que nós passamos e que todos passam, de um olhar
mais profundo, mais diferenciado. Então o Sermão da Montanha, ele revela uma bem-aventurança, como é dito. Felizes serão aqueles que caminharem, se esforçarem, buscarem. Eles irão alcançar algo. E essas duas frases, que são praticamente, elas aparecem unidas e ao mesmo tempo separadas, estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Os mansos, porque herdarão a terra. E pacíficos ou pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eles têm, as duas palavras, elas têm mais ou menos a mesma intenção, a mansidão, né? O que eu sinto quando eu me sinto mansa? Né? Tô calma, tô sorridente, né? Eu não quero briga com ninguém, tudo que falarem tá bom, entra por um ouvido e sai pelo outro. Se eu tiver que falar algo que possa ofender, eu vou pensar melhor, eu vou dar um passo atrás. Eu vou refletir melhor nas palavras que eu vou trazer, no tom de voz, no olhar, na empatia de ver o outro como eu próprio. Então a mansidão, ela reflete uma atitude, um comportamento, uma busca. E se nós, enquanto nós nos encontramos assim, eu tô bem, nós estamos em paz, nós estamos tranquilos, nós estamos felizes. E quando a gente está agitado, nervoso, irritado, intolerante, estamos brigando, será que a gente está feliz? Tudo bem, a gente está defendendo uma ideia, a gente está defendendo um ideal, a gente está defendendo uma causa, a gente está observando que tem um erro e a gente está lutando por aquilo, mas será que as armas que nós estamos utilizando serão as mais adequadas e nós estamos nos sentindo felizes? Nós estamos equilibrados? Essa é a questão. Então a mansidão de Jesus, e no Evangelho ele fala que nós não podemos, a mansidão do mestre é não proferir nenhuma palavra descortês. Olha só, ele abrange uma extensão muito maior da nossa convivência. Não é só eu brigar em si, eu ofender em si, porque está no capítulo de injúrias e violências. Mas ele diz, qualquer palavra descortês. Bom, e aí nós estamos sendo chamados hoje para pensar nessa cultura de paz, né? Pensar na diversidade dos modos de agir, pensar como eu posso me aproximar melhor das pessoas, das culturas, né? Sem a violência, com o diálogo, né? Estabelecendo um padrão de convivência aonde possamos sim ser diferentes, possamos sim trazer divergências, quiçá religiosas, políticas, qualquer divergência profissional, ideias diferentes, porque somos diferentes, mas que nós a gente não se agrida, né? A gente não se violente, a gente não parta para uma guerra armada, como a gente viu anteriormente e vê até os dias de hoje. Eu fiz uma pesquisa em relação às guerras. Nós temos uma histórica de guerra aqui, mais ou menos, aqui até anotei para não esquecer, até 1968, e muitos nasceram, eu nasci em 63. Muitos nasceram antes de mim, nesse período, e depois. Foi registrado 14.553 guerras no mundo inteiro, por vários motivos diferentes. Nós tivemos uma guerra de 33 a 45, que foi o Holocausto. Trágico. De 1914 a 1918, nós tivemos 65 milhões de pessoas que desencarnaram por causa da Primeira Guerra Mundial. De 1939 a 1945, 6 anos de guerra, 72 milhões de pessoas, 62% eram civis. E iniciaram as estratégias mais elaboradas com a bomba atômica.
onde nós tivemos aquele evento fatídico da guerra de Hiroshima e Nagasaki. Olha aonde nós chegamos. Com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, e hoje e foi dando sequência a todas essa Organização Mundial a Organização Mundial das Nações Unidas, ela estabeleceu em 1948 uma agência, um grupo, uma comissão só para tratar os assuntos relativos à paz. Para que onde houvesse conflito, ela fosse lá e tentasse o quê? Gente, vamos sentar, vamos conversar, vamos entrar num comum acordo. E desde essa época não há registros que ela tenha conseguido acabar com a paz. Exterminar as guerras, né? Chegar realmente a um ponto. Terminava, começava de novo. E aí a reflexão do Evangelho, ele nos traz, da onde é que vem essa paz? Se Jesus diz que não veio trazer a paz, veio trazer espada, o que ele quer de nós? Que nós nos armemos uns contra os outros, ou que nós nos armemos contra nós mesmos? Que nós observamos, que a gente olhe interiormente dentro de nós e aonde está o nosso estado de espírito. Porque a paz, ela vai ser construída primeiramente interiormente, aquele estado da alma. Eu não quero guerra, só quero paz. Não adianta você vir brigar comigo, eu vou te escutar, vou te entender, vou te ouvir e vou silenciar. Num outro momento nós vamos conversar, quando as emoções estiverem mais acalmadas, menos acaloradas. Primeiro é comigo mesma, depois eu consigo estabelecer uma paz ao redor de mim com o outro, e depois eu consigo estender essa paz na sociedade, quando eu caminho na sociedade. Em dias habituais, no trânsito, nos ambientes que a gente vive normalmente. Então essa cultura que é falada em termos de valores, atitudes, comportamentos, é a espada que a gente precisa trazer para dentro de nós. É a guerra que a gente precisa trazer para dentro de nós. É o estado de espírito que nós precisamos nos esforçar para tentar atingir, para melhorar essa sociedade, esse histórico de violência que parece que não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver do ponto de vista espiritual. Nós somos espíritos reencarnantes. A doutrina nos traz, e um dos pilares da doutrina é a reencarnação. É que somos espíritos imortais. Sendo imortais, nós já vivemos na Europa antiga, nós já vivemos nos primórdios dessas civilizações, estivemos guerreando entre povos. Hoje nós nascemos aqui nessa pátria chamada do Evangelho, estamos aqui, e a espiritualidade precisa de nós. Ela precisa que sejamos um instrumento da sua paz. É esse chamado que ela pede. Que possamos ser instrumentos dessa paz. A espiritualidade precisa utilizar os nossos recursos mentais e emocionais para acalmar, para reconstruir, para reconciliar, para produzir esse entendimento. Então podemos sim ser pacificadores? Sim, podemos. Somos nós que estamos sendo chamados para ser esses pacificadores. Pessoas que estabeleceram a paz interna, o equilíbrio interno, que buscam se esforçar pelo seu próprio equilíbrio, não se deixando vencer pelas emoções negativas, mas eles vão um pouco além. Eles buscam estabelecer o equilíbrio por onde passam. Essa é a função do pacificador. Então Emmanuel, ele nos traz essas palavras que chegam a ser roteiros de vida. Que possamos estar abertos de corações totalmente permeáveis para que essas palavras adentrem dentro de nós e produzam o efeito necessário e desejado. Então ele diz, na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos que
que seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Respeito é uma palavra que vem do latim respicere, que é respirar. É você respirar o hálito do outro, é você poder sentir aquela energia do próximo que está mais próximo de ti, entendendo a sua dificuldade, entendendo a sua ignorância, e não é ignorância material, intelectual, é ignorância das leis divinas, como todos nós ainda ignoramos as leis de Deus. Nós estamos ainda gatinhando no entendimento de Deus. O que Deus representa para nós? Como eu me estabeleço no meu sagrado e me comunico com Deus? Como eu desenvolvo esse amor divino que habita em mim e habita em todos nós? Então o respeito está lá na primeira linha. Eu procurar respeitar a opinião alheia. E isso engloba a nossa vida diária, as questões que nós estamos vendo no dia de hoje. É o partido político, é a questão religiosa, é a questão de cor, de raça, de grupos sociais, de times de futebol, de tudo. Respeite para que tu possa ser respeitado. Eu não preciso concordar com as opiniões alheias, não é isso que está sendo pedido. Está apenas sendo solicitado com muito amor que nós possamos respeitar o tempo do outro, a opinião do outro. E aí ele continua, colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. E se colocar no lugar do outro é um pouco difícil. Pensa, você utilizar uma roupa da outra pessoa que não tem o mesmo tamanho que o teu, que não calça o mesmo número de sapato que o teu, que não gosta das mesmas coisas que você gosta. É fácil? Às vezes por necessidade a gente faz isso, né? A gente pega, usa aqui só para uma urgência, uma emergência, mas intimamente nós buscamos aquilo que se adapta melhor a nós, não é isso? Ajudar o outro requer que a gente se coloque na posição dele, para entender-lhe a dificuldade. Muitas vezes nós queremos vestir a nossa roupa na pessoa. Eu estou olhando, você precisa disso, tem que fazer isso, e é dessa forma. E às vezes não é isso que a pessoa está querendo. Não é esse caminho que ela está enxergando. Então, há de se ter um olhar um pouquinho mais aprofundado para tentar entender o que ele necessita. E às vezes só perguntar: irmão, como você entende que eu posso te ajudar? E ouvir. Às vezes o que ele pede é bem menos do que a gente gostaria de fazer. Aí ele continua: calar referências impróprias ou destrutivas. E nós temos o hábito de comentar o mal, que é o termo que a gente utiliza da maledicência, né? Da gente comentar o mal. O mal não deve ser comentado em tempo algum, porque nós temos também a base da doutrina espírita que nos explica: pensamento tem força. Ele caminha pela nossa vontade, ele tem frequência vibracional, ele tem cor. E nós somos responsáveis pelo ambiente que fabricamos, do que pensamos, do que falamos, do que vibramos. Somos responsáveis pela vibração da nossa casa. Essa casa é responsável, todos os voluntários é responsável pela vibração desta casa, pelos pensamentos. É uma casa de oração. Por isso que o evangelho no lar é importante, porque eu preciso colocar pensamentos diferenciados, pacíficos, mansos, para que eu possa tornar a energia da minha casa pacífica, mansa, que os meus pensamentos se acalmem. Senta, respira, deixa marinar, deixa decantar. Com mais calma a gente consegue resolver melhor as coisas. E é isso que ele diz: não vamos comentar.
vamos silenciar, vamos emitir uma vibração pelo bem, pela paz de todo o universo, pela paz desse grupo familiar que precisa, ou pela minha própria paz. E aí ele continua: consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. E o Evangelho ele nos traz um capítulo que fala sobre isso, o dever. O que é o dever? Como precisar o dever? Ele diz que o nosso dever é chegar até o ponto em que eu não ameaço a felicidade do próximo, porque eu não quero ver a minha felicidade ameaçada. Não é isso? Todo mundo não tem o direito, não quer o seu direito preservado de escolhas, de livre-arbítrio, mesmo seguindo um caminho que é enganoso. É um direito que nós temos enquanto espíritos reencarnantes, dentro do processo de evolução. Temos escolha sim, de até escolher o caminho que não é muito bom. Só que através dos nossos erros é que nós vamos corrigindo a nossa trajetória. Ele fala que nós precisamos fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar em benefício dos semelhantes. E aqui é trabalho. É trabalho. Madre Teresa de Calcutá, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Não porque ela ficou lá no mosteiro rezando, orando pelo sofrimento humano. Não, ela não aceitou essa condição que lhe foi imposta. Ela queria encontrar o Cristo nas pessoas. Ela saiu nas ruas de Calcutá e foi encontrar as pessoas mais necessitadas dos necessitados. E a pobreza lá era de cultura, ninguém sabia ler e escrever. Ela pegou as crianças e começou a ensinar nas ruas. Ela fez o melhor, ela é uma professora. Ela fez o melhor que ela poderia fazer. E foi ampliando, então ela praticou a paz. Ela agiu de maneira pacífica, ela não brigou com ninguém. Ela não se debateu com nenhuma religião. Apesar das religiões lá se debaterem com ela, ela respeitou a todos. E ela estabeleceu uma política de paz, e foi por isso que ela recebeu esse Prêmio Nobel da Paz. Porque ela fez um pouco além. Ela levou uma cultura de valores, de comportamentos, que muitas pessoas seguiram. Até hoje nós temos o Ministério de Madre Teresa por todos os lugares. Aqui em Santos nós temos um trabalho onde tem idosos abandonados, onde tem pessoas que precisam de auxílio. Não fica em falatório. Não, vamos lá tentar melhorar essa situação. Isso é ser pacificador. Emmanuel fala: melhorarmos por meio de trabalho e do estudo, seja onde for. Então aqui está dando uma oportunidade de estudo, para que a gente possa fazer a nossa raiz, a nossa base no Evangelho de Jesus. Eu preciso saber por que eu estou aqui. Eu preciso estabelecer um padrão de comunicação comigo mesma, de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é a minha história espiritual, no que eu acredito, o que eu não acredito, e encontrar a melhor forma de praticar esse sagrado, esse Deus que habita em mim, que habita em todos. Então o estudo é importante. Cultivar o prazer de servir. Jesus nos deixa uma mensagem: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E numa dessas passagens, a mais importante, que foi o término da sua passagem enquanto encarnado aqui, ele sentou com aqueles 12 apóstolos. E quando ele observou que existia uma nuvem de discussão, quem era o maior? Quem era o melhor? Quem seria aquele que está num grau superior? Jesus, observando, ele tomou uma toalha, ele pegou a bacia, ele se ajoelhou aos pés de cada um individualmente e ele foi lavar os pés de cada um. Os pés representam o que em nós? A parte mais suja. Para pensar. A parte que nós caminhamos na rua. Por isso que é os pés. Porque nós precisávamos ser limpos, lavados, purificados.
para que essa mensagem do Evangelho penetre no íntimo do nosso ser e faça eco no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na nossa passagem, quando eu acordo, quando eu vou pelo trânsito, nos caminhos que eu ando, sem muitas coisas. É necessário que a gente lave os pés. Lavar os pés, tê-los limpos na lição do Evangelho. Calçar as sandálias da humildade. Einstein dizia que ele nada sabia, que dele não vinha nada, que tudo vinha de Deus. Ele apenas era um instrumento, que Deus não jogava dados. Então nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos de Deus, valorosos. Independente da nossa condição social, política, religiosa, todos nós somos filhos de Deus. Temos o mesmo potencial divino, amoroso, condições de compreender, de perdoar, de entender, de olhar o outro. Temos essa condição. Precisamos apenas nos esforçar e desenvolver. Emmanuel, ele diz assim: jamais duvide da vitória do bem. Então, muitas vezes, nós assistimos na televisão essas notícias e começamos a ficar desesperados, achando que está tudo perdido. Não está nada perdido. Está tudo sob um controle. Cristo está navegando nessa nau do nosso planeta, que é o planeta Terra. Tenham confiança. Jesus disse: vinde a mim a todos que andais aflitos, que eu vos aliviarei. Ele diz: o meu jugo, o juízo dele é suave e o fardo é leve. Fardo é aquilo que a gente carrega. O nosso fardo não é pesado. O nosso fardo, que são as nossas dificuldades, elas vêm de encontro com as necessidades que temos de evolução e de aprendizado que precisamos ir buscar ao encontro. Quando uma dificuldade bater em si, respira fundo. Inspira. Sente a presença de Deus em si. Faz uma prece. Pede ajuda. E aí você vai verificar que a força divina habita em ti. E que você tem recursos internos para elaborar novas respostas. Para trazer novas formas de ser, de viver, de agir, de pensar. Não vamos achar que nós não mudamos, que ninguém muda. Não, não vamos. Vamos acreditar nas pessoas. Vamos acreditar uns nos outros. Nós somos feitos da mesma essência. E a nossa essência é amor. Francisco de Assis, quando ele se encontrou no plano encarnativo dele, no momento difícil, onde ele foi chamado para curar o Papa Inocêncio, aonde ele não foi acolhido em nenhum momento pela Igreja Católica. Foi criticado, porque ele veio com uma missão de desconstruir a igreja que estava implantada. Ele não sabia se ia ter forças para ter tanto amor por uma pessoa que tinha lhe prejudicado. Ele elevou os pensamentos ao alto e ele disse: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Aonde houver o ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver a discórdia, que eu leve a união. Aonde houver a dúvida, que eu leve a fé. Aonde houver o erro, que eu leve a verdade. Aonde houver o desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver as trevas, que eu seja a própria luz. E essa prece é uma prece gloriosa em si. E se nós deixarmos essa prece entrarmos em nós, todos os dias que a gente entra no nosso carro, que a gente coloca os pés no nosso trabalho material, que a gente se encontra com o outro,
primeiro elevamos o pensamento: Senhor, fazei meu instrumento de tua paz. E que possa se derramar em nós todas essas virtudes que ainda não tenho, mas que desejo conquistá-las. A nossa sociedade vai se tornar uma sociedade melhor para se viver. Nós vamos continuar pensando diferentes. Tudo bem, não tem problema. Mas nós não vamos mais usar as mesmas armas que nós usamos há séculos e séculos passados e a gente ainda continua usando muitas vezes nos dias de hoje. E muitos de nós ainda queremos adotar essa estratégia de estarmos armados para nos defendermos. A única defesa que o cristão deve trazer em si é a defesa do amor. Porque é através da lei do amor que essa sociedade vai se transformar no planeta regenerado. Num planeta possível de se viver, onde todos vão ter as mesmas condições de igualdade, de solidariedade, vão ter condições de estudo, vão ter condições de alimento. Todos vamos ter as mesmas condições. Porque não podemos ser felizes quando um irmão nosso é infeliz. Emmanuel termina buscando a consideração de pacificadores. Guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontaneamente, uma vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Então, o pedido, a rogativa para o dia de hoje são comportamentos e atitudes, né? Então, respeitar a diversidade de modos de pensar e agir. Promover a aproximação entre as culturas diferentes. Combater a violência por meio de diálogo. Respeitar a vida. Ser generoso. Ouvir para compreender. Preservar o planeta. Redescobrir a solidariedade. Quem são os pacificadores? Todos aqueles que querem seguir com Jesus e ser instrumentos da tua paz. São os que restauram a paz. São os que propagam o entendimento. São os que constroem o futuro, um roteiro de vida. Ajustam a convivência em meio a conflitos. É os que mantêm a consciência desperta. Jesus, ele disse para nós: por que dormes? Ele alertou a João, a Pedro e Tiago, quando ele estava orando no suplício maior antes da cruz. Por que dormes? Se ele estivesse aqui hoje, ele perguntaria para nós: por que dormes? Desperta, ó tu que dormes. Desperta a tua consciência do que és. Tu és espírito, tu és luz, tu és amor. Tu tens um potencial divino dentro de ti para construir este mundo melhor. E ele precisa de cada um de nós para essa construção. Que sejamos bênção na vida das pessoas. Que sejamos luz por onde passarmos. Que a paz, que a luz do nosso Senhor Mestre Jesus seja com todos nós. Abençoada a noite, abençoado o dia. Que possamos, ao retornar às nossas casas, iniciar o nosso roteiro de paz, nas atitudes mais mínimas que a gente já consiga fazer. Muito obrigada.